Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje com a Natália Carvalho, nutricionista esportiva. A Natália trabalha no SESI com diferentes modalidades esportivas, trabalha em consultório também com diferentes modalidades esportivas. E a discussão que vamos ter hoje é a respeito da dietas restritivas, dietas para perda de peso e a combinação com a prática esportiva. Como é que essas dietas vão influenciar na prática esportiva? Então, primeiro, eu queria agradecer, Natália, a sua presença aqui e espero que a gente possa aproveitar essa discussão. Olá, doutor, obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar. Ótimo. Natália, então, para começar essa discussão, quer dizer, a prática esportiva ela leva a uma demanda de gasto energético, né? O gasto, a energia acumulada em gordura nem sempre está prontamente disponível na quantidade que o atleta de fato precisa para poder praticar de forma adequada aquela atividade que ele quer fazer, né? Então, assim, como é que funciona esse equilíbrio entre ficar restringindo dieta para perder peso, ou seja, diminuindo o aporte energético, ao mesmo tempo em que você introduz novas práticas esportivas e está com isso aumentando a sua demanda energética, né? Como é que funciona esse equilíbrio numa pessoa que talvez estivesse não tão ativa previamente, que está começando a retomar uma prática mais regular aí de atividade física? Bom, acho que o primeiro ponto a levantar é essa questão de quem está treinando, né? Porque, de repente, se for um indivíduo que está começando a treinar, com foco de emagrecimento, né, com foco de redução de gordura corporal, esse efeito não vai ser, assim, tão significativo, né? Fazer uma dieta direcionada para emagrecimento, que tem um déficit calórico, e o impacto na sessão de treinamento. Agora, quando a gente fala de performance, né, indivíduos que realmente buscam evoluir, se adaptar melhor na sessão de treino, evoluir em corrida, em triatlo, que seja, qualquer modalidade, dietas restritivas não combinam com performance, né, não combinam com melhora de rendimento. Então, vai faltar, né? Vai faltar substrato energético para o treino, vai faltar substrato energético para a recuperação muscular, pode até gerar deficiência de alguns micronutrientes. Então, é preciso ter essa noção de que se o indivíduo busca performar bem no exercício físico, a dieta para emagrecimento não vai ser o melhor caminho, porque ela coloca uma situação aí de bastante restrição nutricional como um todo. Ótimo, mas vamos pegar aquela pessoa que está, olha, foi lá, acha que está aí 10 quilos acima do peso ideal dela, é ativa, mas vamos dizer, não tem uma levemente ativa e, bom, quer perder peso. Basicamente, o que você vai fazer? Vai melhorar a qualidade da dieta e aumentar o nível de atividade física, né? Para essa pessoa que talvez ela tá indo correr no parque, mas ela não quer resultado, ela não está querendo um desempenho. Essa falta de energia, ela consegue suprir vamos dizer, com a massa gorda dela, ou ela precisa de fato ter um aporte energético maior para poder fazer a atividade? Então, o gasto calórico, né, o gasto energético, pensando numa atividade mais leve, em alguém que está começando aí, não vai ser algo muito significativo. Então, até mesmo como a pessoa não está pensando em render super bem naquele treino, a dieta restritiva, a dieta para emagrecimento, né, que a gente fala, não precisa ser extremamente restritiva, mas a dieta que tenha um certo déficit calórico, não vai ter um impacto negativo. Então, nesse caso, se o foco for emagrecimento, aí tudo bem. Aí a dieta, enfim, acaba sendo, mesmo com essa restrição, a pessoa consegue treinar ali naquela intensidade mais leve, mais moderada, não vai ter um impacto significativo. Ótimo. E assim, pegando, vamos dizer, o paciente de consultório, não um atleta de alto rendimento, eu acredito que 9 em cada 10 pacientes que chegam aí na sua clínica devem chegar falando que querem perder massa gorda e ganhar massa magra, né? Para ganhar massa magra, você precisa, teoricamente, ter um balanço energético positivo, né? Para poder, de fato, construir aquele músculo, né?
como é que você consegue fazer esse equilíbrio entre a necessidade de perda de gordura, que exige aí um balanço calórico negativo, e o ganho de massa muscular, que exige um balanço calórico teoricamente positivo? Eu costumo falar para os pacientes que eles têm 3 caminhos que eles podem escolher. E aí eles vão avaliar, nós vamos avaliar juntos, né, qual que é o melhor caminho. Porque, de fato, se eu quero potencializar emagrecimento, eu vou ter uma dieta em déficit calórico. E aí o ganho de massa muscular vai ficar comprometido. Ele não vai estar potencializando ali ao máximo esse ganho de massa muscular. O segundo caminho seria, não, eu quero potencializar o ganho de massa muscular. Aí a perda de gordura vai ficar comprometida, né? Então ele pode não perder nada, até ganhar um pouquinho ali durante o processo, que é normal. E existe um terceiro caminho, que hoje já se fala muito na literatura, que é a chamada recomposição corporal, que é o indivíduo perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, né? Então seria ali algo simultâneo. E é só que aí a gente precisa entender que essa recomposição corporal, por ela ficar no meio do caminho, ela não vai potencializar emagrecimentos grandes e nem ganhos de massa muscular extremamente significativos também. Ela gera uma perda de gordura, e um ganho de massa magra gradativos, simultâneos, né, vão estar acontecendo ali, mas de uma forma um pouco mais lenta do que seria se eu potencializasse um ou outro lado da balança. Como que a gente faz essa recomposição corporal? É um déficit calórico mais leve, por volta ali de mais ou menos 10, 15% do gasto energético do paciente, e uma dieta hiperproteica. Então, eu tenho aí um pouquinho de déficit, tenho a proteína para dar suporte para o ganho de massa muscular, e eu consigo ter esse meio do caminho sendo, né, estimulado, né? O paciente perde gordura, ganha massa muscular. Mas, claro, se eu quero resultados muito expressivos, eu preciso sim direcionar para um ou outro lado da balança. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ótimo. Quando você pega atletas de bodybuilding, né, enfim, estão de fato querendo até ter um aspecto mais estético ali, né? Eles têm essa questão de ganho de massa muscular e perda de gordura muito bem estabelecidos. É talvez o ponto mais sensível na modalidade, né? E ali você tem, de fato, eles costumam periodizar o treinamento e a alimentação, pensando em competição, por exemplo, né? Então, tem um período em que eles vão ter uma dieta hipercalórica para ganho de massa muscular e próximo desses eventos eles fazem uma dieta hipocalórica tentando preservar a massa muscular, mas perdendo gordura, né? Naquele paciente de consultório, que eles simplesmente falam, eu quero melhorar meu aspecto físico, eu quero ganhar um pouco de massa muscular e perder gordura. Não tem nenhum objetivo estético muito maior do que isso, né? Essa periodização também é válida? Existe uma sequência, tipo, o que você prioriza antes, o que você prioriza depois? Como é que funciona isso? Eu sempre parto do princípio de em que momento esse paciente está. Então, se ele tem uma porcentagem de gordura mais alta, talvez seja interessante primeiro a gente trabalhar com a perda de gordura para depois, né, potencializar o ganho de massa muscular. Porque isso o que acontece? Ele tem a porcentagem de gordura mais alta e eu o coloco em superávit calórico. Ele pode ganhar mais gordura ainda, né, e acabar piorando aí, entre aspas, né, essa questão estética. Então, se o paciente já tem uma quantidade de gordura corporal mais baixa, mas precisa talvez reduzir ali, fazer aquele ajuste fino, né, que muita gente gosta por conta da estética, a gente pode trabalhar um pouco melhor com o ganho de massa muscular e depois fazer esse ajuste fino da gordura. Então, depende muito de onde esse paciente está partindo, né, de em que ponto que ele está, como que está a composição corporal inicial dele, para a gente poder direcionar qual que vai ser o primeiro estímulo. Se primeiro a gente vai focar em ganho de massa muscular ou se primeiro a gente vai focar um pouquinho mais em perda de gordura. Mas é totalmente possível fazer esses ciclos, né, aí de manipulação de dieta, inclusive para o paciente de consultório. Claro que a magnitude, né, do valor energético é diferente, mas dá para a gente adaptar isso para a realidade do paciente. Ótimo. Bom, a maior parte das pessoas que trabalham isso de uma forma mais séria recomenda que não se deve buscar dietas muito milagrosas, aquelas coisas de perdas de vários quilos em poucos dias, em poucas semanas, né? Para evitar justamente primeiro, para que a perda de peso seja saudável e para evitar que você perca 15 quilos e ganhe 20 na sequência.
né? Ah, então, assim, primeiro ponto é, de fato, ter uma alimentação equilibrada e que seja saudável, né? Agora, quando você está pensando já na prática esportiva, é, além do balanço energético diário, ou seja, de quanto que você consumiu de calorias, até uma das dietas que ficaram mais famosas para perder é aquela coisa de dieta de pontos, que basicamente você conta quanto que você comeu de calorias e quanto que você gastou, né? Agora, pensando na prática esportiva, isso é o suficiente? Qual que é a importância, de fato, não só da quantidade de energia que você está comendo, mas da distribuição, seja pelo tipo de nutrientes, seja pelo momento, pré-treino, treino, pós-treino, à noite? Vamos dizer, é diferente você comer 2.000 calorias em uma refeição ou comer 2.000 calorias ao longo do dia e ficar em jejum o resto do dia ou comer 2.000 calorias intervaladas aí, né? Bom, pensando na prática esportiva, eu acredito que não, um momento que não é interessante a gente fazer restrição é o momento ao redor da sessão de exercício. Então, tudo bem, a pessoa pode estar no processo de emagrecimento em déficit calórico, mas ali, o pré, o intra e o pós precisam ser priorizados. Então, o paciente está, né, querendo emagrecer, mas vai fazer uma corrida prolongada, um longão do final de semana, né, em questão de distância, né? Vai demorar bastante tempo ali para terminar aquele treino. Ele não vai tirar o intratreino desse treino. Ele vai depois em outros momentos do dia, ter o déficit calórico dele. Mas ali, naquele momento do intratreino, do pós-treino, para acelerar o processo de recuperação muscular, a gente vai concentrar ali, por exemplo, o carboidrato. E aí, em outros momentos do dia, a gente pode trabalhar com uma quantidade um pouco menor. Então, pensando na prática esportiva, talvez para poder minimizar o efeito que a dieta de emagrecimento tem em questão de rendimento, né, em questão da pessoa conseguir treinar de forma eficiente, deixar ali o período ao redor do treino mais cercado, né, de carboidrato principalmente, pode ser mais interessante. E aí eu deixo esse déficit calórico mais para outros momentos do dia, né? Onde a gente fala muito de periodização nutricional. Então, como que nós vamos manipular a oferta energética de acordo com a intensidade do treino? Hoje vai ser um treino mais leve, então eu posso consumir um pouco menos. Hoje eu tenho um treino mais intenso, então eu vou consumir um pouco mais. E a gente consegue ir periodizando essa oferta de calorias e de nutrientes, seja para o objetivo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, de acordo com o treino, né? De acordo com a sessão de exercício. Ótimo. Agora, aí me parece só um pouco de contrassenso a gente falar que tem uma das formas que tem sido recomendada, contrassenso falando não, das orientações que se tem, né? Essa é a orientação que se tem de fato. Mas se fala muito agora em treinamento em jejum, né? Se você tem que priorizar a alimentação pré-treino, pré, intra e pós-treino, qual é a lógica de você falar em um treinamento em jejum? Bom, treino em jejum, primeiro a gente precisa só deixar claro que ele não é superior a treinar alimentado para nenhum objetivo que seja. Então, eu quero emagrecer mais, vou treinar em jejum. Não, isso não vai ser superior do que se estivesse treinando alimentado. Então, vai emagrecer mais por estar treinando em jejum. Eu quero melhorar minha performance porque o treino em jejum estimula algumas adaptações do treinamento. De fato, isso acontece, mas isso não se traduz em melhora da performance. Então, dito isso, né, treino em jejum não é superior a estar alimentado, a treinar alimentado. Eu diria que o treino em jejum, ele é mais, digamos que direcionado por questões de tolerância. Então, a pessoa realmente não consegue se alimentar antes da sessão de treino. Ela pode treinar em jejum, né? Então, isso é uma questão totalmente individual, né? Agora, é preciso a gente pensar em que tipo de treino que ela está fazendo. Então, se vai ser um treino mais leve, se for um treino mais intenso, para a gente poder pensar em estratégias para minimizar o efeito desse treino em jejum. Então, será que a gente pode reforçar um pouquinho mais o jantar da noite anterior? E aí ela estoca melhor glicogênio muscular e tem mais suporte para aquela sessão de treino em jejum na manhã seguinte, né, caso ela treine de manhã? Ou será que, tudo bem, ela vai treinar em jejum, mas então eu vou colocar um intratreino estratégico ali, para que ela tenha também suporte para esse treino? Então, dá para treinar em jejum, do ponto de vista aí, né, recorrente, né, da pessoa, né, que não tolera bem se alimentar, mas a gente precisa ter alguns cuidados
se a pessoa está pensando em treinar em jejum e manter um certo nível de performance, né? Então, tem que levar aí alguns pontos em consideração. Mas vale aí reforçar, né, que treinar em jejum, como muitos, né, a gente ouve falar por aí, não vai ser superior para perda de peso, né, para emagrecimento, do que fazer um treino alimentado. Ótimo. E o treino de jejum, ele tem, vamos dizer, algumas modalidades podem ser mais convidativos para esse tipo de estratégia do que outras, né? Então, por exemplo, atletas de ultra resistência são os que usam muito esse método como uma forma, até porque eles têm às vezes dificuldade de ter um consumo energético durante a prova, uma forma de estimular o uso da gordura, né? Quais são as modalidades que, de modo geral, você não deve pensar em treinamento em jejum e quais são aquelas que essa é uma estratégia a ser considerada? Eu acho que a gente teria que pensar na intensidade do treino, mais do que pensar em modalidades, assim. Se for um treino muito intenso, né, talvez seja interessante não ter o treino em jejum. Ou um treino também muito prolongado, assim, ir treinar em jejum e permanecer em jejum durante todo esse treino prolongado. Isso acaba tendo impacto ali, uma fadiga um pouco mais precoce, né? Então, eu colocaria essas duas situações: treinos muito intensos ou muito prolongados, evitar, né, o treino em jejum, ou se mesmo assim, né, for treinar em jejum, ter uma estratégia de intratreino eficiente para minimizar esse impacto, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em pré-treino, na verdade, essa alimentação, logo antes do início da sessão, não é o que vai, de fato, determinar o rendimento ou determinar o resultado daquela sessão. Porque o pré-treino real, ele é tudo que você consumiu nas últimas 24 horas. É aquilo que já está estocado no seu músculo, né? O glicogênio muscular que está estocado ali. Só que esse pré-treino mais imediato, ele pode ter um papel interessante em manter a glicemia mais constante no início da sessão. Até mesmo para alguns tipos de treino, para algumas pessoas, mantém até um pouco mais de saciedade durante a sessão de exercício. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, né? O que foi feito nas 24 horas antes, como que vai ser o intra, mas de forma geral, treinos muito intensos ou muito prolongados não são, digamos assim, as melhores opções, né, para se fazer um treino em jejum. Ótimo. Bom, assim, sem querer defender um tipo de alimentação ou outra, que acho que aí existe uma discussão grande, que no modo geral que a gente tem ouvido falar, para a maior parte das pessoas, é aquele treino, aquela alimentação bem equilibrada, né? Mas as dietas restritivas têm sido cada vez mais faladas no meio esportivo também, né? Além do treinamento em jejum, uma outra teoria aí nutricional é da dieta cetogênica, ou dieta com uma restrição muito grande de carboidratos, né? Como é que essa dieta funciona e qual que é o papel dela, vamos dizer, pensando num atleta, seja um atleta que está querendo um rendimento, mas uma coisa mais recreativa, seja naquele atleta de alto rendimento? Então, a dieta cetogênica, ao contrário do que muitas pessoas a gente vê também por aí, não é uma dieta só com mais proteína ou menos carboidrato, né? É uma dieta que ela precisa ter cerca de 80% do valor energético advindos de gordura. Então, é uma dieta realmente, né, gordurosa, não é uma dieta hiperproteica, né? Enfim, como a gente muitas vezes vê por aí as pessoas fazendo essa associação, né? O indivíduo precisa entrar em cetose e para isso ele precisa comer alimentos fontes de gordura, precisa ter um aumento, né, um aporte energético à base de gordura maior. Essas dietas, né, quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa pensar no seguinte: todas as dietas, qualquer que seja a estratégia, se gerar um déficit calórico, se gerar um déficit energético, ela vai gerar emagrecimento, né? Agora, qual que é a melhor delas? A cetogênica, o jejum intermitente, uma low carb tradicional que seja, enfim, nenhuma delas é a melhor, né? Quando a gente pega estudos que comparam diferentes abordagens, eles sempre observam que no longo prazo o resultado dessas dietas é muito parecido. Talvez ali no comecinho, a cetogênica leve a uma perda de peso bruto maior por conta da perda de glicogênio e água corporal, mas se a gente for pensar em emagrecimento, em perda de gordura, no longo prazo, qualquer estratégia que leve a um déficit energético nas dietas restritivas, né, elas geram um efeito muito parecido. Então, a melhor dieta
vai ser aquela que o indivíduo consegue sustentar por mais tempo, que ele consegue aderir de forma eficiente. Isso é o primordial, né? Agora, pensando em rendimento esportivo, por mais que existam, né, exista essa linha, né, da dieta cetogênica, exista aí, né, esse caminho, né, que alguns atletas optam por seguir, a gente não tem ainda suporte na literatura para recomendar esse tipo de dieta pensando em performance, né? Os trabalhos ainda mostram muito o benefício, né, ou digamos assim, um maior benefício do uso do carboidrato para performance, né? Tem vários trabalhos, né, inclusive da Louise Burke, né, uma pesquisadora que trabalha muito com essa questão de low carb, dietas, né, com manipulação de carboidrato, e os trabalhos dela, né, enfim, assim como de outros autores, mostram muito ainda um benefício superior da dieta com carboidrato comparado, né, com a dieta cetogênica ou com restrição de carboidrato. O que muitos trabalhos mostram é que dieta cetogênica ou com restrição de carboidrato para performance, na verdade, pode reduzir a economia de energia do atleta. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai gastar mais energia para fazer uma mesma coisa, né, que ele gastaria fazendo menos. Então, parece que esse não é um caminho interessante do ponto de vista de performance, pelo menos o que a gente tem até hoje na literatura. Embora, claro, a gente não pode, né, desconsiderar que existem pessoas fora da curva, né, que vão se adaptar muito bem, que vão conseguir performar com esse tipo de dieta. Mas, de forma geral, o carboidrato ainda acaba sendo um caminho mais interessante. Ótimo, quer dizer, acaba sendo mais uma alternativa de estilo de vida do que necessariamente quando se pensa em perda de peso ou é quase assim como uma dieta vegetariana, quer dizer, acaba às vezes virando um estilo de vida, né? Sim, sim. Mais do que uma estratégia nutricional. Então, seria mais isso do que alguma coisa de fato com um papel importante em termos de perda de peso ou em termos de desempenho, né? Pelo que eu estou entendendo. Obviamente que assim, quando você pega muitos dos estudos que a gente vê, você está falando que está comparando a dieta cetogênica, a dieta em jejum ou qualquer outra forma de essas dietas com nomes aí que a gente usa, com uma alimentação rica em Coca-Cola e pão e coisa assim. Então, obviamente que elas melhoram, né? Agora, não Exato. necessariamente elas são melhores do que uma dieta equilibrada, vamos dizer assim. Sim, sim, perfeito. É preciso saber com que a gente está comparando, né, esse tipo de dieta. Ótimo. Natália, acho que era essa discussão que eu queria ter com você. Não sei se tem alguma coisa a mais aí para a gente incluir aí nessa discussão, mas de outra forma eu queria te agradecer e contar com você aí em outros momentos aí para trazer novas discussões aí na parte de nutrição esportiva. Eu que agradeço, doutor. Vai ser um prazer voltar, com certeza. Então, obrigado para todo mundo que continua até aqui.